Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Diário de uma Imigrante. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu até pensei em trazer ele só mais pra frente, mas eu senti no meu coração de trazer ele hoje pra vocês. E a gente vai falar sobre. Hoje não é um assunto muito técnico, mas é um assunto meio sentimental, que é o medo de parecer um fracasso, o medo de falhar e a famosa síndrome da impostora que assombra a minha vida desde que eu me conheço por gente e assombra a vida de muitas pessoas. Então a gente vai comentar sobre isso hoje. Meu nome é Karine Lima e bem-vindos a mais uma página do meu diário. É óbvio que para falar desse tema eu preciso voltar um pouquinho e falar sobre a minha vida no Brasil também, porque afinal de contas eu vivi muito mais tempo lá do que aqui no Canadá, não é mesmo? Mas como que tudo que aconteceu lá afeta o jeito que eu ajo aqui no Canadá e como eu tento o máximo possível mudar todas essas vozes que ficam na minha cabeça dizendo que eu não sou capaz o suficiente, que eu não sou boa o suficiente, que eu não sei o suficiente. Enfim, a gente vai comentar sobre isso. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar aqui com os meus próprios sentimentos. Para começar, eu vou explicar um pouquinho para quem não sabe o que é a síndrome da impostora ou já ouviu falar, mas não sabe exatamente como ela se manifesta, assim, né, no dia a dia, na personalidade de alguém, enfim. A síndrome da impostora é aquela vozinha que fica aqui dentro da cabeça, dizendo que aquela coisa que você conquistou foi só sorte. Você não é que você fez aquilo por mérito próprio, você teve sorte de conseguir aquela coisa. Não só nesse sentido, ela também se manifesta quando alguém fala assim: "Nossa, que coisa incrível que você fez". E aí você fala assim: "Ah, não foi nada. Ah, eu vi isso daí no Google". Tipo, você acha que as pessoas estão superestimando uma coisa que você fez que pra você é bobo, mas pra outra pessoa foi incrível. E você não vê aquilo como mérito, você vê aquilo como uma coisa, tipo, uma obrigação. Eu não fiz mais do que minha obrigação, sabe? E também é aquela vozinha na cabeça que fica o tempo todo falando que a qualquer momento, de um dia qualquer, em uma hora qualquer, alguém vai descobrir que você é uma farsa. Ou seja, que você não é nada do que você fala que você é. No caso aqui, hoje em dia, eu sou professora de dança. Eu nunca fui dar uma aula sem antes de sair de casa pensar: meu Deus do céu, é hoje que vão descobrir que eu não sei o que eu tô fazendo. É hoje que vão descobrir que eu sou uma farsa, é hoje que vão descobrir que eu não sou boa, é hoje que vão descobrir. Eu penso isso todos os dias antes de sair de casa. E aqui é onde a gente vai comentar um pouquinho sobre como aumentar e diminuir essas vozes que ficam dentro da cabeça, falando que você não é boa o suficiente, para aquela que fala: você é capaz, você pode, você consegue. A síndrome da impostora, ela vem em 3 disfarces. A primeira, que é a perfeccionista, que é aquela pessoa que fica assim: se não tiver 110% perfeito, eu não vou fazer. Eu não vou entregar, eu não vou fazer porque precisa estar perfeito antes de ser entregue. Essa é a perfeccionista. Tem a comparadora, que é aquela pessoa que fica assim: o meu esforço vale menos porque fulano fez mais rápido, ou fulano fez melhor, ou fulano já fez e eu não. E tem a faz tudo, que é aquela pessoa que pensa assim: se eu dominar tudo, ninguém vai perceber que eu tenho medo de fazer alguma coisa. Tem gente que se enquadra em um desses 3 disfarces, tem gente que se enquadra em mais de um, e tem eu que se enquadro nos 3, que é para vir o combo completo, né? Vem ali o lanche, a batata e o refrigerante. A gente se enquadra ali no tudo, né? Eu acho que eu comentei aqui eu não sei se no primeiro episódio ou se foi lá no Instagram, eu comentei que antes de fazer esse podcast, eu não queria fazer porque eu achava que eu não tinha capacidade de fazer um podcast. Porque eu achava que, assim, tinha que ser o podcast, eu tinha que falar de assuntos que toquem a alma das pessoas. E aí eu ficava: tá, eu vou ter assunto ali por 1, 2, 3 dias, né? 1, 2, 3 semanas, e depois? E será que eu tenho tanto assunto assim para falar para as pessoas? Será que é uma coisa que eu vou conseguir manter por muito tempo? Será que. Então, melhor não fazer.
Perfeccionismo, não é mesmo? Se eu não pegar um microfone e ser muito bom no que eu faço, é melhor não fazer. E aí foi quando a Érica e o Valentão viraram pra mim e falaram: Karine, pelo amor de Deus, você tem tanto assunto, olha, a gente tá aqui horas conversando, você tá falando sobre um monte de coisa. Se você desmembrar tudo isso, meu, faz! Antes feito do que perfeito, entendeu? E aí foi quando eu decidi, falei, tá bom, vou pôr o podcast no ar, estamos aqui com o podcast no ar. Mas eu também tenho essa mania absurda de me comparar com todo mundo. Falar a verdade pra vocês, eu não gosto muito de podcast, tá? E aí eu comecei a ouvir outros podcasts pra saber como que eu podia, né, fazer o podcast ser melhor ou ser mais legal, enfim, até pra ver o tempo, o áudio, como que funciona e tal. E aí, ouvindo os outros podcasts de pessoas que eu nem conheço, eu ficava assim, mas o podcast dessa pessoa é muito bom. Nossa, é 1000 vezes melhor do que o meu. Ai, mas e se eu quiser falar desse assunto também? Será que as pessoas vão achar que eu tô plagiando o podcast de outra pessoa? Nossa, mas olha essa voz, olha essa dicção dessa pessoa. A minha dicção não é tão boa assim. Às vezes nem eu entendo o que eu tô falando. É melhor então não fazer, né? Porque aí eu comecei a comparar uma coisa que eu ainda nem tinha feito com uma coisa que eu queria fazer e que na minha cabeça aí já juntou duas coisas, né? Quero me comparar com outros podcasts, assim, e o perfeccionismo de ter tudo 100% perfeito para eu poder fazer. E eu também sou a faz tudo, que eu quero dominar tudo, eu quero entender de tudo, eu quero fazer tudo, porque assim ninguém percebe que eu tenho medo de fazer. E eu gosto que as pessoas olhem para mim e vejam uma pessoa destemida, uma pessoa que encara tudo, uma pessoa que, nossa, como ela é forte. Na verdade, não é nem que eu gosto que as pessoas me vejam assim, mas eu tenho esse personagem por tanto tempo já, que na minha cabeça não faz sentido eu me mostrar como uma pessoa vulnerável, uma pessoa que erra, uma pessoa que tem medo, uma pessoa insegura. Não faz sentido na minha cabeça hoje em dia eu ser essa pessoa, ou eu me mostrar essa pessoa, sabe? Então eu tento o máximo que eu consigo esconder ela dentro de mim e para fora aqui ser essa pessoa que está sempre sorrindo, essa pessoa que está sempre uau, que incrível, vamos, bora fazer e tal. Mas, gente, como resultado de ser essa impostor amor, que é o combo das três impostoras, a gente acaba cansando, travando e aceitando muito menos do que a gente merece. E aí, meus amigos, que quando eu tava no Brasil, eu comentei no primeiro episódio que a gente saiu de lá porque eu comecei a comparar, não é? A minha vida com a vida de pessoas que já tinham imigrado, né? De pessoas que já estavam fora do Brasil. Comecei a comparar, assim, as coisas que eles conquistaram em pouco tempo, né? Depois de terem saído do Brasil e o que eu tinha conquistado no Brasil. E quando eu fiz isso, de comparar a minha vida com a vida de outras pessoas, eu comecei a pensar assim: caraca, eu não dei certo na vida. E aí fica aqui o questionamento, né? O que é dar certo na vida? O que é você ter vencido? Assim, qual seria a resposta para essa pergunta? Você venceu na vida? O que você responderia? Sim ou não? Você venceu baseado em quê? Você venceu como profissional? Depende. Baseado em quê? Por ter um bom salário? Por ter um trabalho que eu amo? Por ter. Baseado em quê você venceu? Quando você pensa, você venceu na vida porque você tem uma família incrível, baseado em quê? Você vai responder essa pergunta. Porque você escolheu ser solteiro, ou porque você casou, ou porque você tá namorando, porque o seu relacionamento é relativamente saudável, porque você teve um filho aos 25 ou porque você teve um filho aos 35? Baseado em quê? Porque você faz terapia? Você venceu porque você procura autoconhecimento? Baseado em quê? E é muito difícil responder essas perguntas de você venceu? Você conquistou tudo que você queria? Ou você tá perto de conquistar tudo que você queria? Você, você tá no caminho, pelo menos? Quando você pensa assim, onde eu quero estar daqui 3 anos? Você está caminhando para conquistar isso? Você está fazendo alguma coisa para conquistar isso? Qual que é a sua régua? E quando eu comecei a comparar a minha vida com essas coisas e tentar responder essas perguntas,
eu entrei em paranoia mesmo, porque eu comecei a ver que eu não estava perto de conquistar nada do que eu queria. Eu achava que eu estava estagnada no mesmo lugar, que eu não conseguiria sair daquele lugar, que seria muito difícil para mim, no Brasil, do jeito que é, assim, né? Competitivo no mercado de trabalho, você precisa ter uma formação muito boa, mas também não pode ser muito boa, porque senão as pessoas não têm condição de te pagar o que você merece. Então você tem que ser ali meio mediana, você não pode ser incrível, mas sabe, é tanta coisa que eu ficava tipo, eu não vou conquistar nada disso aqui. E aí eu me comparava com os meus amigos e falava, caraca, tipo, meu amigo já é, né, tá nessa empresa há X anos e eu, tipo, não consigo parar 1 ano e meio numa empresa, sabe? E aí tem a minha outra amiga que, meu, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem feito. E todo o trabalho que ela entra, ela é incrível e ela sobe de cargo muito rápido. E tipo, e eu? E o que eu sou na fila do pão? E aí eu comecei a achar que o problema era eu. Tipo, o problema sou eu. Eu realmente acreditei nisso. Eu acreditei que o problema era eu e que não ia mudar porque eu tinha um problema e eu não ia conseguir ser uma profissional de sucesso, que para mim o sucesso era você estar numa empresa por muitos e muitos anos e você ir crescendo de cargo até um gerente, diretor, sei lá o quê. E esse era o ideal de sucesso que foi implantado na minha cabeça, na verdade. Não é nem que eu acredito que esse é o ideal de sucesso. Aliás, hoje eu não acredito que esse é o ideal de sucesso, mas isso na época para mim era tão é esse o objetivo, a gente tem que chegar nesse objetivo. E todas as vezes que eu ia para uma entrevista de emprego, eu tinha isso na cabeça, eu preciso desse emprego para provar que eu venci na vida, entendeu? Eu preciso fazer isso porque eu preciso provar para o mundo, um mundo aleatório, frutos basicamente da minha imaginação, assim, porque essas pessoas, elas não existem, né? Elas são frutos da sua imaginação, essas pessoas que te julgam o tempo todo. Mas só para dar exemplos aqui, eu já comentei em outros episódios, mais de um, que eu sou uma pessoa muito quietinha, que eu sou uma pessoa muito tímida. Não parece, tá? Mas eu sou de verdade. E a maioria dos recrutamentos de empresas, de grandes empresas, você envia o currículo. Aí geralmente vem ali um teste de português e matemática, né, que você faz online. E se você passar nesse teste, você vai para as famosas dinâmicas de grupo. Gente, eu odeio estar em grupo. Eu não me sinto bem nesses ambientes, eu sou tímida, eu sou essa pessoa, assim, que, tipo, quando tem muita gente é mais espontânea, assim, que tem essa extroversão, pra mim é meio intimidatório, sabe? Eu fico, tipo, deixa essa pessoa aparecer então, que eu vou ficar aqui na minha insignificância. Dinâmica de grupo nada mais é do que um monte de gente tentando aparecer para ganhar aquela vaga. Eu sempre fui muito mal em dinâmica de grupo, eu nunca consegui passar de uma dinâmica de grupo. E teve um caso que foi quando eu decidi que eu ia parar de procurar empregos em grandes empresas, que eu falei, essa vida não é para mim. Eu vou parar com isso. Na época eu tava fazendo terapia, graças a Deus. E a minha terapeuta falou, Karine, você precisa achar alguma coisa que tenha a ver com você, entendeu? Que não te cause isso que você tá sentindo agora, porque essa dinâmica era para um programa de trainee, eu não vou citar o nome da empresa, porque muita gente conhece aqui, mas era um programa de trainee e a gente fez essa dinâmica de grupo e a dinâmica de grupo era um dia inteiro. Eu fui para essa dinâmica e eu queria muito, porque o programa de trainee é quando você sai ali da faculdade, né? Então eu tava naquela, tipo, meu, eu quero muito um emprego, tipo, eu acabei de sair da faculdade e eu, tipo, quero vencer na vida. Eu tava nessa vibe, assim, tipo, nossa, agora eu vou provar para todo mundo que eu sou bom no que eu faço. Eu me formei na faculdade, agora eu vou, né, mostrar pro mundo o meu trabalho. Era esse o feeling que eu tinha, assim, com relação a essa entrevista especificamente. E eu fui para essa dinâmica, a dinâmica aconteceu. E assim, até que eu tava tentando ali o meu máximo, né? Me mostrar ser uma pessoa extrovertida, coisa que eu realmente não sou. E no fim dessa dinâmica de grupo, era assim: eles iam dar o resultado ali na hora de quem passou e quem não passou.
Só que eu achei, na minha cabeça, eu fui sabendo disso, que eles iam dar o resultado na hora, mas na minha cabeça eles iam fazer isso de uma forma discreta. De uma forma assim, sei lá, chamar as pessoas e falar: olha, infelizmente você não passou, boa sorte na próxima. Mas não, eles escolheram a pior forma possível de fazer isso, que foi humilhando todo mundo que não passou naquela dinâmica de grupo. E foi assim, eles pararam, eles chamaram todo mundo, colocaram a gente num semicírculo, assim, e eles ficaram na frente, né? O pessoal lá do RH ficaram na nossa frente, e eles começaram uma série de esculhambação, falando do quanto as pessoas deveriam se esforçar mais para estar ali, porque se você é uma pessoa introvertida, você não devia estar ali numa dinâmica de grupo. Aquela vaga era somente para as pessoas que realmente eram capazes de lidar com coisas sob pressão, e eles começaram uma série de humilhação, assim, que foi absurda. E aí, não felizes em só ter citado uma série de esculhambações e humilhações, eles começaram a chamar nome por nome das pessoas que não passaram. E não só isso, você tinha, na hora que seu nome era falado, você tinha que levantar e sair da sala. Ou seja, todo mundo sabia que você era aquela pessoa a quais eles estavam humilhando ali. E na hora que chamaram meu nome, eu fiquei assim, devastada. Nossa, derrotada, derrotadíssima. Eu peguei minhas coisas, eu saí, eu fui pro banheiro e eu desabei. Eu chorava assim, compulsivamente, como se não houvesse amanhã. Assim. Como eu disse, essa foi a última dinâmica de grupo que eu fiz e que eu me permiti passar por aquilo, né? Que eu comentei que quando a gente tem a síndrome da impostora, a gente se coloca em lugares que não são favoráveis pra gente para provar alguma coisa para alguém. Então, eu me colocava ali naquelas situações porque eu achava que eu precisava provar algo para alguém. E aí, eu saí dessa dinâmica e eu entrei em casa chorando. E aí vem um outro sentimento que foi encarar os meus pais. Não que eles me cobrassem alguma coisa sobre trabalho, emprego, essas coisas, não. Mas na hora que eu entrei, eu não lembro qual dos dois falou assim: não deu, né? E cara. Na minha cabeça, eu sei que não foi isso que eles fizeram, mas na minha cabeça eles só estavam confirmando, sabe? De que eu não era boa o suficiente para estar ali naquele lugar. E no dia seguinte eu tive terapia e foi quando a minha psicóloga falou para mim, Karine, eu não sei por que você tá correndo atrás disso, sendo que isso não é para você. Você tem que se colocar em lugares onde você é valorizada, onde o seu jeito seja valorizado, onde você possa se encaixar e tal. E eu realmente escutei aquilo, mas eu escutei no quesito de, tá, não vou mais fazer entrevista de emprego. Tipo, seja o que Deus quiser, mas na minha cabeça ficava rodando, você é um fracasso, você é um fracasso, você é um fracasso, você não consegue, você não é capaz. Você, entendeu? Bom, quando eu vim pro Canadá, coloquei na minha cabeça que aqui eu ia poder ser outra pessoa. Eu ia poder ser o que eu quisesse, era uma página em branco, entendeu? Porque aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe da minha história, aqui ninguém sabe de onde eu vim, o que eu fiz, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu estudei, o que eu não estudei. Enfim, aqui ninguém me conhece, é uma página em branco. Mas eu carrego gatilhos, eu carrego uma história comigo. Era uma página em branco de realmente ninguém me conhece. Mas a minha personalidade, ela não muda. Eu posso mascarar isso por um tempo, mas ninguém mantém um personagem por muito tempo. Ninguém consegue manter um personagem por muito tempo. Então, hora ou outra, as suas máscaras vão cair e você vai voltar a ser o que você era no Brasil. Isso é uma coisa muito louca, porque eu mudei pro Canadá consciente das coisas que eu queria alcançar. Então, eu tracei um objetivo e eu falei: esse objetivo eu consigo conquistar no Brasil? Não. Eu consigo conquistar no Canadá? Talvez. A gente tá tentando ainda. Esse foi o meu impulso de sair do país. Tem gente que sai do país por fuga. Tipo, aconteceu um trauma, um evento traumático na minha vida, eu não estou sabendo lidar com isso e eu preciso ir embora daqui. Então, existem duas vertentes dessa mudança, que é a mudança por um objetivo e a mudança por fuga.
Ambas podem dar muito certo e ambas podem dar muito errado. A parte mais importante é que quando você decide sair, que você faça isso com consciência do porquê você está fazendo. E aí sim é onde as coisas podem dar muito certo. Porque se você está saindo por fuga, mas o estar longe tá te fazendo bem, o estar longe tá fazendo você só ignorar um assunto que você não quer tratar, ou tá realmente te fazendo crescer e evoluir e aprender a viver sem aquele assunto que você não quer tratar? Quando você sai por objetivos, você tá caminhando para conquistar esses objetivos? Você tá se mexendo para conquistar esses objetivos? E aí veio o pulo do gato para mim também, que quando eu cheguei aqui, o meu primeiro trabalho foi no Tim Hortons. O Tim Hortons é uma cafeteria super famosa aqui no Canadá. Os donos são brasileiros, inclusive. E ele é uma cafeteria estilo Starbucks, só que mais em conta, digamos assim. E o meu primeiro trabalho foi no Tim Hortons. E cara, eu amava trabalhar lá. Eu amava trabalhar lá. Mas, na minha cabeça, lembra que eu falei que eu crio pessoas que ficam me julgando o tempo todo? Pois é. Na minha cabeça, o fato de eu trabalhar como atendente de uma cafeteria, onde eu preparava o café, entregava para a pessoa, fechava a continha dela ali, fazia o pagamento e tal. O fato de eu ser essa pessoa, essa atendente, era como se eu tivesse fracassado mais uma vez. Aí, lembra que eu comentei no começo desse episódio? Qual é a ideia de sucesso que você tem na sua cabeça? Na minha cabeça era estar numa grande empresa por X anos, muitos anos, e ir crescendo de cargo, e de repente eu era atendente numa cafeteria. E agora? Tipo, eu tava ali batalhando com a minha mente de tipo, mas você ama o que você faz? O que que importa? Tipo, você tá ganhando dinheiro, entendeu? Você tá pagando suas contas. E mais, você tá vivendo o sonho. Você saiu do Brasil, você tá conquistando coisas materiais com o salário de uma atendente de uma cafeteria. Entende? E ser atendente de uma cafeteria aqui no Canadá é o salário mínimo, o mínimo do mínimo. Ou seja, eu estava conquistando coisas com o mínimo do mínimo e ainda assim eu não conseguia ver isso como uma coisa que eu conquistei, porque na minha cabeça eu estava fracassando mais uma vez. E aí eu fui para trabalhar como na Decathlon como preparador de comanda, carregando caixa pesada e fazendo comanda e tal. Meu, como é que eu vou falar para as pessoas que tipo eu trabalho na Decathlon, mas não é no marketing da Decathlon? Entendeu? Eu trabalho preparando comanda. Tipo, eu trabalho no entrepôt, né, que a gente chama que é o armazém, né, que é onde ficam os produtos e tal. E, tipo, como é que eu vou falar para as pessoas que eu faço isso? E aí eu saí de lá e aí eu fui, comecei a dar aula de balé para criança, que é o meu sonho, mas aí na minha cabeça eu ficava tipo, meu Deus do céu, eu não posso fazer só isso da minha vida, porque senão eu fracassei. Como assim, entendeu? Viver de arte no Brasil, que era o que eu queria, sempre foi o que eu queria viver da minha arte, vender minha arte na praia, era muito mal visto. Eu ouvi diversas vezes, Karine, não faz isso. Você não vai ser ninguém se você viver de arte. No Brasil é muito difícil. Você não vai conseguir, ninguém vive bem. Você vai ser uma pessoa drogada, vai ser a hippie do rolê, entendeu? Tipo, não faça isso com você só vai sofrer. Então, dar aulas de balé aqui, pra mim era tipo, a mesma coisa, entendeu? Tipo, eu não posso viver só disso, porque eu só vou sofrer, porque como que eu vou viver de arte? Não pode, enfim, não. E aí eu fui trabalhar nas garderies, né, que são as daycares, as creches. Foi quando eu tive o meu primeiro burnout da vida. Eu podia ter tido um burnout no Brasil, mas não, eu vim para o Canadá para ter um burnout. O trabalho na garderie era muito bom porque eu amava estar com as crianças, assim, eu amo criança, eu amo trabalhar com criança, é muito exaustivo, muito cansativo, mas é muito recompensatório, assim, você vê uma criança aprendendo a andar, uma criança aprendendo a falar, e aí eu comecei a ser a profissional
assim, que ninguém pudesse perder. Então eu tinha um senso de responsabilidade e o senso do eu preciso ser boa nisso, eu não posso ser demitida desse trabalho, e o senso do eu gosto do que eu faço, mas não é o que eu quero fazer. Eu realmente dava tudo de mim para aquele trabalho. E aí, se a minha chefe me ligasse e falasse, Karine, a gente precisa de você para substituir outra professora, só que só vai poder sair 4h30, 5 horas, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, eu cancelo. Tudo bem, eu faço. Tudo bem, eu precisava provar que eu era boa. Eu precisava provar que eu era uma excelente profissional. E eu fiz isso muito bem. Muito bem. Eu fiz incrivelmente bem. Tanto que eu esqueci que eu era um ser humano. Eu simplesmente ignorei tudo isso e eu falei, eu vou ser boa no que eu faço. Ninguém mais vai dizer que eu não sou boa no que eu faço. Não tinha ninguém dizendo que eu não era boa no que eu fazia. Mas na minha cabeça tinha. Isso que a impostora faz. Ela fica ali te dizendo coisas que não são verdade. E quando o burnout explodiu, né? Quando a depressão surgiu, eu percebi que eu tava dando o meu melhor naquela garderie porque eu tava tentando fugir do que eu realmente queria fazer, que era dar aula de dança. Porque na minha cabeça, viver de arte é sinônimo de fracasso. E a gota d'água teve um agradecimento que colocaram assim para todo mundo ver, bem na entrada da garderie, para todos os pais que passavam ali, para todas as professoras que passavam ali, para todos os funcionários que passavam ali, tinha um agradecimento escrito pela minha chefe. E tava lá, um agradecimento a todos os pais por terem confiado no nosso trabalho, fruto de muita dedicação, de todas as nossas professoras, nome de todas as professoras, de toda nossa equipe que trabalha arduamente, de toda a nossa equipe, ouviram? Toda a nossa equipe. E aí tinha lá o nome da cozinheira, o nome da minha chefe, o nome da minha segunda chefe, que eram duas, e o nome da professora de zumba, e pronto. E o meu nome não estava lá. Que coisa, né? Tipo, eu faço o melhor que eu posso, eu dou o máximo do máximo que eu posso, e ainda assim eu não sou valorizada. E aí voltou tudo aquele negócio da entrevista de emprego que eu comentei, de tipo, eu fiz o melhor que eu conseguia naquela dinâmica. E fui humilhada, né? Na frente de todas as pessoas. E mais uma vez, eu tava ali, fazendo o melhor que eu podia. E aí, na hora de. É tosco se você for parar pra pensar, mas, cara, o que custava colocar meu nome ali? Eu fiquei mais uns meses lá na garderia até que uma escola de dança me chamou para ser professora. E ali foi o eu vou. E aí foi muita conversa com a minha psicóloga de tipo, meu, vai ser uma insegurança financeira, porque eu vou ganhar menos, mas tipo, eu não aguento mais e tá me fazendo mal esse trabalho. E eu choro todo dia e eu não, né, tipo, será que vale tudo isso? Será que vale? E aí ela falou, Karine, vai. Você precisa parar de se colocar. Lembra que a minha primeira psicóloga tinha falado que eu precisava parar de me colocar em situações onde eu não me encaixo? Pois é. Tava tentando provar ser algo que eu não sou, a fim de não fracassar de novo. Tipo, na minha cabeça, eu saí do Brasil porque eu fracassei. Porque eu não consegui ser alguém lá. Eu não consegui ser a pessoa que os meus pais queriam que eu fosse, que eu achava que os meus pais queriam que eu fosse. Eu não consegui ser a pessoa que era do mesmo padrão dos meus amigos, entendeu? Eles tinham dinheiro, eu não tinha nada. Às vezes eles queriam sair, eu ficava assim, tipo, eu não quero dizer não, mas eu não tenho dinheiro, mas se eu falar que eu não tenho dinheiro, eu vou mostrar para eles que eu sou um fracasso. Tipo, eu não posso fazer isso. E aí, estando aqui, odiando o meu trabalho e odiando a pessoa que eu me tornei por conta do trabalho, ainda assim o sentimento mais forte não era o tipo, eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar, eu preciso estar em lugares onde me valorizem também, era eu não posso fracassar de novo. Olha como essa síndrome da impostora é tipo absurda e ela te coloca em situações absurdas. Hoje em dia, eu trabalho só com dança, graças a Deus. Eu trabalho fazendo o que eu amo. Já ouvi de diversas pessoas coisas do tipo: eu nunca vi você tão feliz no que você faz.
nunca vi você tão feliz. Eu nunca vi você tão iluminada. Cara, você nasceu pra isso. Você se encontrou no mundo. Você tá no lugar certo. Parece que o Canadá te colocou no lugar certo. Mas não foi só o Canadá que me colocou no lugar certo. Primeiro ponto, eu estava longe de tudo que eu achava que estava me julgando. Na minha cabeça, o estavam me julgando sou eu mesma me julgando, tá? Não é tipo, o meu pai e minha mãe, os meus amigos, é o ideal de pessoas que eu colocava na minha cabeça e que eu me agarrei a essas imagens, que nada mais são do que a minha própria personalidade exposta ali de outra forma. Ou seja, quando eu ouço essas vozes me julgando, falando, o que, que as pessoas vão pensar, essas pessoas, elas não existem. O que existe sou eu mesma me julgando. O segundo ponto, eu já estava dando aula de dança quando eu estava na Garderie. E como eu disse, eu estava tentando fugir de uma coisa que eu gosto de fazer, porque na minha cabeça viver de arte é sinônimo de fracassar. E aí eu precisava quebrar essa crença de que viver de arte é fracassar. E aí eu precisei de um trabalho ali, né, com a psicóloga, de aceitar de que eu conseguia fazer isso. Terceiro ponto, eu me sabotei o máximo que eu pude para dizer que eu não sabia dar aula em inglês. E aí eu ficava, não, mas eu não sei falar inglês direito. E como é que eu vou falar nome de passos? Sendo que todos os nomes de passos que eu conheço vêm do balé, e o balé nada mais é do que nome de passos em francês. Ou seja, eu tô dando aula no melhor lugar para falar sobre passos, né? Mas ainda assim eu fico me sabotando, dizendo que eu não conseguiria. E aí, esse foi o terceiro ponto. Eu não me achava capaz de dar uma aula em inglês. Quarto ponto, eu não me achava capaz de dar aula. Eu achava que eu não era tão boa assim. Que se eu me arriscasse, a dança para mim sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei muito de dançar. Eu não era, tipo, a primeira bailarina, assim, quando eu fazia aula. E aí, nesse quesito, assim, de tipo, mas eu não era a bailarina top da top, entendeu? Tinha as tops da top. A professora me colocava na frente não era porque eu era boa, era porque eu tinha uma facilidade de decorar os passos e as outras pessoas precisavam copiar. Na minha, gente, na minha cabeça era, era exatamente isso que a professora pensava. Eu vou colocar ela na frente porque não é porque ela é boa, porque ela decora fácil e aí as pessoas precisam copiar. Então, será que eu era capaz de dar aula de dança? Será que não é melhor eu continuar aqui sofrendo essas constantes humilhações na garderie do que me arriscar numa coisa onde a qualquer minuto as pessoas vão descobrir que eu não sou boa? Será que vale a pena? E aí, se as pessoas descobrirem que eu não sou boa nessa coisa que eu amo fazer, que é dançar e ensinar, quem sou eu? Quem vai ser a Karine na hora que as pessoas descobrirem que eu não sou boa naquilo? No meu mais profundo íntimo, assim, eu não queria que desse errado. Porque, mais uma vez, eu não queria fracassar de novo. E dessa vez me pegava num ponto, porque a dança me salvou diversas vezes, diversas vezes. E se tirasse isso de mim, era como se não sobrasse mais nada. Se eu não consigo fazer a única coisa da qual eu amo fazer, o que sobra? Eu tinha muito medo desse vazio que ia ficar quando as pessoas descobrissem que eu era uma farsa. Enfim, desde que, mesmo com a síndrome da impostora falando aqui, você não é capaz, você não vai conseguir, sua aula não tá perfeita, seu inglês não tá perfeito, você precisava de mais bagagem coreográfica, você precisava de mais treino, você precisava. Apesar de todas essas vozes estarem aqui, eu tentei diminuir esse volume delas falando: você não vai conseguir, você não é capaz. Minha filha, você já tentou tanto no Brasil, tá tentando tanto aqui, que qual vai ser a diferença agora, entendeu? Eu tentei diminuir essas vozes e aumentar as vozes de eu pelo menos vou tentar. Eu pelo menos vou arriscar. E eu vou arriscar tudo. Eu preciso dar tudo de mim para provar para mim mesma de que eu consigo, de que eu sou capaz de fazer isso. Isso tá sendo um trabalho.
Apesar de hoje as pessoas falarem, nossa, nunca te vi tão feliz, você nasceu para isso, você, suas aulas são incríveis. Apesar disso, eu ainda fico diminuindo o meu mérito, eu ainda penso, obrigada por ter elogiado a coreografia, mas, eu achei que foi tão fraquinha hoje. Ai, obrigada por você ter gostado da aula, mas eu sempre coloco mais. Eu sempre tento diminuir os meus méritos, eu sempre tento diminuir as minhas conquistas para algo normal. Como eu disse, depende muito do objetivo que você decide migrar, interfere diretamente em como você vai sobreviver a essa imigração. Como eu disse, eu tinha objetivos quando eu vim para o Canadá que eu não consegui conquistar no Brasil. E aí, na minha cabeça, isso era um fracasso. Eu não tinha conseguido, eu não consegui ser uma pessoa incrível no Brasil. E aí, quando eu vim para o Canadá, eu não queria ser esse fracasso de novo. E acabei aí me colocando em situações, me colocando em lugares onde eu não era bem-vinda, onde eu não era bem vista, onde eu não era aceita como eu sou, do jeito que eu sou. Enfim, acabei me colocando em diversas situações e lugares aos quais eu realmente não pertenço, até me encontrar nesse lugar onde hoje não é que é mais fácil, mas pelo menos eu gosto do que eu faço. Hoje, pelo menos, eu me sinto feliz com o que eu faço. E essa coisa de tipo, arte é sinônimo de fracasso, não é que passou. Não passou. Ainda acho que as pessoas me julgam constantemente, tipo, ai, nossa, Karine, coitada, né? Tinha tanto potencial e aí foi dar aula de dança. Pra mim é isso que as pessoas pensam, mas na verdade é a minha cabeça dizendo isso pra mim mesma. Mas uma coisa que todo final do episódio vem aí uma reflexão, e uma coisa que eu gosto muito de pensar é que assim, quando a gente vem pra cá e trabalhar no Tim Hortons, ou trabalhar na Decathlon, ou trabalhar na Garderie, ou né, ser aí dona do seu próprio caminho, como as aulas de dança, né, que eu sou um trabalhador autônomo hoje, independente do que você escolha fazer, entenda que isso não é um rebaixamento. Não é um rebaixamento, é uma recalibragem. Você está se encontrando, você está descobrindo quem você é longe de tudo aquilo que você criou como monstro para você. Olhares julgadores, cobranças. É uma frase muito comum da gente dizer aqui, né, que a gente parece estar voltando, descendo alguns degraus, assim, quando a gente decide trabalhar com qualquer coisa, assim, né, servindo café, sendo atendente de uma cafeteria, assim, a gente acha que a gente está descendo, que a gente está voltando alguns passos. E hoje eu entendo que isso não é descer um degrau de uma escada, é mudar de escada. Você não desceu nada, você só mudou. E tudo bem se você gostar de ser atendente numa cafeteria. E tudo bem se você gosta de trabalhar numa grande empresa, se aqui o seu objetivo também é trabalhar numa grande empresa. Tá tudo bem. Aceita quem você é, porque assim você consegue fazer as coisas com mais propósito. Existe uma pergunta que eu gosto muito de me fazer, assim, para tentar enxergar um pouco mais além. Qual foi a sua última cena gatilho? Aquela palavra, aquela pergunta, aquela cena que te encolheu aí nesse lugar onde você está agora. Qual foi a sua cena gatilho? O que é que te faz voltar para esse lugar? Quando você pensa em explorar uma outra coisa, em mudar de país, em mudar de emprego, em mudar de casa, em acabar com um relacionamento, qual que é o gatilho que te faz não fazer isso? Qual que é a pergunta, a frase de alguém que te faz te encolher de volta a um espaço minúsculo dentro de você? A Karine, quando veio para cá, para o Canadá, disse em alto e bom tom para todo mundo: agora eu vou viver os meus sonhos. E eu ainda estava presa lá no Brasil, a pessoas me dizendo, pessoas não, né? Algumas coisas que eu ouvi, outras coisas que eu reforcei para mim mesma, de que eu não era capaz, de que eu não ia conseguir, de que isso, que aquilo, e eu não podia fazer isso.
E eu ia cada vez mais aqui me reprimindo e me encolhendo e me fazendo estar nesse lugar onde eu não queria estar e doida para ser aquela Karine explosiva que precisava se mostrar para o mundo e precisava mostrar que ela pode viver de arte. Lembra lá no começo do episódio que eu disse como você sabe que você venceu na vida? Na minha cabeça eu tinha um roteiro tão claro do que era vencer na vida que outras pessoas colocaram na minha cabeça de que aquele era o padrão certo para vencer na vida, que eu nunca me permiti olhar para o lado e pensar que para mim poderia ser diferente. É isso, gente. Eu acho que vocês têm que aí, de alguma forma, a partir de hoje, tentar achar quais são essas cenas gatilhos para vocês. E tentar, de alguma forma, aí vai de cada um, como vocês vão diminuir essas vozes críticas que estão aí te falando que você não é capaz, que você não consegue, que você não pode, que vai dar errado, que a qualquer momento alguém vai descobrir a farsa que você é, e aumentar essa voz de autocompaixão, de tipo, você pode, você consegue, meu, você já sobreviveu até aqui, entendeu? Você fez o mais difícil que foi sair do seu país e chegar aqui no Canadá com uma mão na frente e outra atrás, entendeu? Tentando a sua vida do zero, começando tudo de novo. Você foi capaz de sair de um emprego onde você não era valorizada para fazer o que você ama. Você foi com medo, você conseguiu. Hoje eu sei que eu transformo vidas. Hoje eu sei o quanto eu sou capaz de fazer isso. Mas porque o tempo todo eu tô calibrando aqui as minhas vozes, porque tem dias que elas vêm num volume altíssimo, falando você aí não é capaz. Então o tempo todo eu tô aqui calibrando essas vozes dentro da minha cabeça de tipo, você não consegue. Ah, consegue sim. Vamos lá. Bora, você já provou que você consegue. Vai. Só vai. Ah, mas a gente vai ter que mudar de cidade. Tudo bem, você já fez uma vez, vai fazer de novo. Ah, mas você tá doente hoje. Tudo bem, você já foi trabalhar com febre, minha filha. Você já foi trabalhar vomitando. Você consegue dar uma aula com o nariz entupido, entendeu? Bora, vai, segue. O tempo todo, é o tempo todo. Isso é um trabalho diário, eu acho que nunca vai acabar. Mas pelo menos hoje eu posso dizer que eu tô vivendo a minha melhor fase. Mas fica aí, se questione. Qual é a pergunta que te faz voltar a se encolher dentro de você? E ache qual que é essa forma de calibrar essas vozes críticas e essa voz autocompassiva, para que a compassiva se sobressaia, na verdade, perante essas vozes críticas aqui que estão aí só para te trazer complicações, entendeu? Não estão aí para mais nada. Então, assim, compartilha aqui comigo o que você achou desse episódio. Se você também sofre da síndrome do impostor, o quanto isso atrapalha a sua vida, como que é para você viver com a síndrome do impostor, você já conseguiu calibrar essas vozes dentro da sua cabeça? Como que é para você aí estar nesse processo, né, de calibragem aí? E me conta também, pode me mandar uma DM, né, ou um WhatsApp, alguma coisa assim, que seja mais privada. Qual é a sua cena gatilho? Qual que é a palavra, a frase, o momento que você sempre volta a pensar o trauma quando você pensa em fazer alguma coisa diferente e aquilo acaba te atrapalhando e fazendo você se recolher à sua insignificância de volta? Eu espero vocês comentando muito sobre esse episódio, porque é um assunto que eu gosto muito de falar, que é saúde mental também. Então, espero vocês compartilhando aí com outras pessoas. E a gente se vê no próximo episódio, na semana que vem. Até lá!